Nada mudou, Gabigol é banco contra o Flamengo. José Botto toma atitude inesperada e técnico Felipe Luiz tem dor de cabeça para resolver? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Já vou começar falando sobre a partida entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, 7ª rodada que acontece hoje, aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. Já estou no hotel em Belo Horizonte, já estou aqui para fazer a cobertura dessa partida para vocês. E claro, deixar vocês muito bem informados de tudo que está acontecendo no Mengão. Flamengo que encerrou a sua preparação ontem no Rio de Janeiro, chegou aqui já no início da noite e o técnico Felipe Luiz ele tem um problema para resolver nesta partida. Por quê? Parecia que estava tudo certo, que ele não ia ter desfalque nenhum, mas de última hora o Flamengo anunciou o desfalque do Gonzalo Plata. Ele que mais uma vez não estará à disposição para essa partida porque sentiu dores no joelho. Ele tem um edema ósseo que não o impede de entrar em campo, mas quando ele tem dor, ele precisa ficar de fora e não ser relacionado. A nota oficial do Flamengo disse o seguinte: o jogador com dores no joelho direito por conta de um edema ósseo, está fora da partida deste domingo contra o Cruzeiro. Ele passa por um controle de carga e seguirá em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Então, Gonzalo Plata não está lesionado, mas sentiu dor, a mesma coisa que aconteceu no jogo contra a LDU lá em Quito, no Equador. Ele também estava bem, não estava lesionado, mas a dor no joelho ficou forte e ele foi cortado da partida. E mais uma vez isso aconteceu, uma dor de cabeça para o técnico Felipe Luiz, porque o Gonzalo Plata, ele comumente é utilizado pelo treinador. Quando ele não começa como titular, ele é utilizado ao longo da partida. Felipe Luiz sempre aciona o Gonzalo Plata e é uma peça importante do técnico, porque ele é utilizado centralizado pela ponta, então é um jogador versátil que o Felipe Luiz gosta, mas não estará à disposição. A notícia boa, Alexandro, como a gente já tinha adiantado, o jogador se recuperou do edema, não foi relacionado para o jogo da Copa do Brasil, mas está relacionado para esta partida e pode ser que entre em campo hoje contra o Cruzeiro. Os relacionados do Mengão para o jogo de hoje: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Wesley e Rossi. Esses são os relacionados, os jogadores que viajaram para Belo Horizonte para esta partida do Brasileirão. No vídeo de ontem eu tinha falado, olha, o Flamengo não tem desfalque nenhum, o Alexandre vai estar de volta. Cantei vitória antes da hora. No treino acabou então ficando de fora o Gonzalo Plata, mas os demais jogadores, à exceção obviamente do Matias Vinha e agora do Gonzalo Plata, todos estão à disposição do técnico Felipe Luiz. E a provável escalação da partida, os 11 iniciais do Felipe Luiz, a tendência é que seja Rossi, ele volta depois de ser preservado do jogo da Copa do Brasil. Linha defensiva com Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira. Ayrton Lucas pode seguir como titular ou o Alexandro ocupa novamente a vaga na lateral esquerda. No meio-campo, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, que também não foram relacionados na Copa do Brasil e agora estão de volta e devem ser titular. Gerson, Cebolinha e Pedro. Mais uma vez, o Pedro pode ser que vá começar como titular pela segunda vez desde que ele voltou de lesão. Essa, lembrando, é a provável escalação do Flamengo para esta partida. Do lado do Cruzeiro, nada mudou. Gabriel Barbosa não deve ser titular, como não vem sendo desde que o Leonardo Jardim assumiu a equipe mineira. No jogo passado da Copa do Brasil, o técnico do Cruzeiro, ele poupou boa parte dos titulares e aí sim o Gabriel Barbosa ele começou na equipe titular. Mas no geral, quando os principais jogadores estão à disposição, o Gabigol não tem começado jogando. Quando estava no Flamengo, já na reta final também, ele ficou um bom tempo sem ser titular. O técnico Felipe Luiz chegou no Flamengo, deu até a oportunidade para ele voltar a ser titular da equipe, mas já vem num declínio o Gabriel Barbosa há muito tempo. E no Cruzeiro, mais uma vez, apesar de ter começado o campeonato estadual
sendo titular desde que o Leonardo Jardim chegou, ele não é titular. E aí, claro, há uma expectativa desse reencontro do Gabigol com a torcida do Flamengo, com os ex-companheiros, com o técnico Filipe Luís, mas, pelo menos a princípio, a informação, inclusive, ela é do GE, aqui de Minas Gerais, é que o jogador vai começar o jogo no banco de reservas, e a tendência ela é a seguinte, que o Gabigol ele comece no banco de reservas e o Matheus Pereira volte ao time titular. Essa é a tendência, e esse reencontro, então, dentro de campo, vai acontecer, pode acontecer ao longo da partida, ao longo do jogo, mas não nos primeiros minutos de jogo, porque ele deve começar no banco de reservas. Do lado de fora, acredito que logo que os jogadores entrarem em campo, ele deve ir lá cumprimentar os ex-companheiros. A torcida também do Flamengo vai ter o contato com o Gabigol no campo na hora do aquecimento, mas jogando, nada mudou. A situação, a vida do Gabigol no Cruzeiro não tá fácil, ele tá tendo dificuldade de ter sequência e, mais uma vez, não deve começar como titular na partida. Mudando de assunto, vou falar agora sobre uma atitude inesperada do José Botto no Flamengo. Uma mudança geral que ele implementou desde que ele chegou ao time do Mengão. O José Botto ele promoveu uma mudança, e essa informação, inclusive, é dos canais Paparazzo Rubro-Negro. O José Botto implementou uma mudança quanto à divisão das premiações. Antes, os funcionários como massagistas, roupeiros e seguranças não recebiam premiação quando o time era campeão de alguma competição. E desde que o diretor, né, de futebol, o José Botto, ele chegou, todos os funcionários relacionados ao futebol recebem a mesma premiação que a direção, que os diretores. Os funcionários já receberam os prêmios, né, que são chamados de bicho, logo após a conquista da Supercopa do Brasil e também do Campeonato Carioca. Essas mudanças elas foram indicadas, elas foram trazidas pelo José Botto e aprovada pelo presidente do Flamengo, o BAP. Então, a ideia veio do José Botto, o BAP apoiou e já está acontecendo. Uma mudança que, na minha opinião, ela é válida. Todo mundo que faz parte do futebol, está diretamente ligado ao futebol, é importante para o time e faz muita diferença na conquista do título. O massagista é importante, o segurança que vai com a equipe, que organiza a segurança dos jogadores, ele é importante, é tão importante quanto os outros profissionais. Os roupeiros são muito importantes para os jogadores entrarem em campo, então todo mundo tem muita importância, porque quem tá ali nos bastidores muitas vezes não é tão valorizado porque não é visto, só os jogadores, os diretores, né, a diretoria, o alto escalão é visto e fica ali evidente, mas tem muita gente trabalhando por trás para que as coisas deem certo, para que os times conquistem títulos. O Flamengo nos últimos anos tem conquistado tanta coisa, e isso não é só porque os jogadores são bons, é um monte de gente, uma cadeia de pessoas que trabalham por trás, e essas pessoas agora, desde que o José Botto chegou, tiveram essa oportunidade agora de receber uma premiação quando o time é campeão. Lembrando que o Flamengo tem como prioridade a conquista do Campeonato Brasileiro, mas obviamente está lutando pela Libertadores, também já venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil, jogo de ida. Se passar de fase, vai avançando também, conquistando premiações fase a fase. Então o Flamengo está sempre disputando tudo, e agora todos os profissionais serão premiados. Todos os funcionários que participam do futebol, que estão diretamente ligados ao futebol, estão sendo premiados no Flamengo. Quero saber se vocês gostaram dessa mudança, acho que é justo. Coloca aqui nos comentários, lembrando o seu comentário, ele é muito importante para nós. Então é isso, hoje tem Flamengo e Cruzeiro, 7ª rodada. Flamengo que precisa conquistar os 3 pontos para continuar no topo da tabela de classificação. A partida do Palmeiras é contra o Vasco, o jogo é em São Paulo, então o Palmeiras, eles, lógico, querem ganhar também para assumir a liderança, mas se o Flamengo vencer, não interessa o que acontecer com as outras equipes. Se o Flamengo vencer, fizer a sua parte, continua na primeira colocação. Então é importante, para não depender de outros resultados, conseguir vencer
a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Lembrando que o Flamengo não perde em Minas Gerais para o Cruzeiro desde 2015, então é um retrospecto aí recente, muito positivo para o Flamengo, tem conseguido fazer bons jogos como visitante contra a equipe do Cruzeiro e é manter essa mesma pegada para conseguir conquistar os 3 pontos também no jogo de hoje e continuar no topo da tabela de classificação. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final e eu te peço mais uma vez que você curta esse vídeo. Quando você curte o vídeo, você dá um recado pro YouTube de que esse conteúdo ele é relevante. E aí entrega para mais gente e mais gente recebe esse vídeo. Então, nos ajude a bater a meta. Nos 2 últimos vídeos a gente bateu a meta. Eu quero te agradecer. Você que assiste o vídeo e curte. É muito importante. Muito obrigada. E não esquece, curte esse vídeo para nos ajudar. Encaminha para todos os seus amigos, para deixar todo mundo bem informado de tudo que está acontecendo. Então encaminha esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não for inscrito, se inscreve se você já foi inscrito, acione o sininho das notificações. Como eu falei, estou aqui em Belo Horizonte para fazer essa cobertura. Estaremos lá no Mineirão, vamos fazer uma cobertura dessa partida e é importante que você acione o sino para você ser notificado de tudo que está acontecendo, para você ficar por dentro de tudo. Então, se inscreve, acione o sino, curte, compartilha. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.